e traz atualizações sobre o Corinthians e o pagamento de dívidas, pelo menos com atletas da base. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Tem novidade também sobre seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, que conseguiu quitar parte de sua dívida com os atletas, mas até aqui o pagamento ocorreu apenas com os jogadores da base. Lembra que eu contei para vocês que a ajuda de custo para jogadores amadores não vinha sendo quitada há 15 dias. Desde a metade do mês passado, os jogadores, atletas da base, que precisam desse dinheiro para, por exemplo, ter o que comer e conseguirem chegar aos treinamentos, esses caras não vinham recebendo essa ajuda de custo. Alguns desses atletas, inclusive, deixaram de frequentar os últimos treinos, porque não tinham como chegar até os treinos, realidade completamente diferente dos jogadores profissionais, que têm salários gigantes e uma condição financeira bem melhor. Pois bem, o Corinthians conseguiu nas últimas horas a quitação dessa ajuda de custo que estava pendente. Mas direitos de imagem dos atletas do time principal seguem abertas. Esse pagamento deveria ter ocorrido no dia 20 de junho, referente ao mês anterior, e o Corinthians não se viu com capacidade. O Corinthians chegou a atrasar 2 meses dos salários em carteira, esse assunto já foi solucionado. Há também pendências com direitos de imagem das atletas do time feminino. Recentemente o Corinthians chegou a um acordo com a Fatal Fans, negócio que vai garantir pelo menos 22 milhões e meio de reais num contrato de 1 ano, e aos pouquinhos essas contas mais básicas têm sido quitadas. Timão que deve quase 3 bilhões de reais e que está impedido de registrar atletas por causa de transfer ban. Nesse momento, por causa de um transfer ban envolvendo José Martínez, dívida de algo na casa dos 7 milhões e meio de reais, que deve ser ajustada muito em breve. Antes de mudar de assunto, só registrar que Lingard, atacante inglês do Corinthians, foi liberado para viajar à Inglaterra. Ele vai participar do funeral do seu avô, que acabou falecendo nessa semana. O retorno está previsto para o sábado agora. Hora de falar sobre 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. A partir dessa quarta-feira, 1º de julho, todo mundo que entrou nos 6 meses finais dos seus contratos com os atuais clubes já podem assinar um pré-contrato para sair sem custos a partir de 1º de janeiro. O Botafogo tem 5 atletas nessa condição, em especial Alex Telles, jogador que é capitão do time e já foi cobiçado e cogitado por alguns dos principais concorrentes do Botafogo, entre eles o Palmeiras. Alex Telles, Bastos, Alan, Edenilson e Marçal são os jogadores que têm essa condição de poder assinar um pré-contrato para sair sem custos. O Alex Telles é de longe o mais visado entre os jogadores do Botafogo e talvez um dos principais do futebol brasileiro. Já Bastos nem deve ficar até o fim da temporada. O zagueiro angolano de 35 anos de idade não tem sido utilizado desde o retorno do time aos treinos para a intertemporada. O Bastos está muito incomodado com salários atrasados e chegou a ser especulado recentemente no São Paulo. Alan, que foi contratado a peso de ouro, mas não conseguiu vingar com a camisa do Botafogo, dificilmente permanecerá. Edenilson vive realidade diferente, chegou nessa temporada e tem deixado boa impressão. A impressão que se tem é de que ele vai renovar o contrato. Já Marçal parece estar no fim da linha, depois de uma passagem muito vitoriosa pelo Botafogo, mas que tem sido marcada nos últimos meses por mais uma condição de reserva do que alguém protagonista. Boa noite, Nicola. Pergunta para alguém da comissão técnica do Diniz se ele vai usar o zagueiro Iago Machado na volta da Copa do Mundo. Quem é Iago Machado? Antes de mandar, deixa eu só dar uma... Porque confesso que eu não o conheço. Iago Machado, Corinthians, 17 anos de idade, defensor, zagueiro, né? Tá jogando no Sub-20. Deixa eu perguntar para uma pessoa aqui, ó. Essa é melhor não identificar. Tudo na paz. Queria te perguntar sobre o Yuri. É Yuri Machado? Não, Iago Machado. Espera aí. Vamos mandar aqui, ó. Assim que tiver futuro, eu escrevi errado. Escrevi futura. Assim que tiver alguma posição, essa pessoa costuma responder rápido, tá? O Breno Bidon na Atalanta. Está nem mesmo na lista, Nicola. A pergunta é do Alan Sil. Alan, a Atalanta perdeu o Ederson, né? Volante que estava entre os principais jogadores da Atalanta, negócio fechado com o Manchester United. A operação vai ser confirmada depois da Copa do Mundo. E agora, o próprio André Curi, representante do Ederson, está tentando emplacar algum nome por lá.
Recentemente ele havia falado do Maurício, sugerido o Maurício por lá, e agora surge outro nome do Breno Bidon, que a Atalanta vai buscar uma opção no mercado, isso é natural. Só não sei se o Bidon, e em especial o Maurício, tem as características do Ederson. O Ederson é um volante de mais contenção, embora saiba jogar, mas tanto o Bidon, que é um volante quase meia, e o Maurício, que é um meia quase atacante, eles não têm as mesmas características do Ederson. Beleza? Agora há pouco, um de vocês tinha me perguntado sobre Iago Machado. A pergunta que eu fiz por uma fonte lá, por uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians, queria te perguntar sobre Iago Machado. Tem futuro? Sim, vai virar. Dizem que se o pai não atrapalhar, kkk. Diniz já cogitou subi-lo para ver no profissional? Então, assim, a avaliação da comissão técnica do Diniz é boa em relação ao Iago Machado, vai virar. Dizem que se o pai não atrapalhar. Então, parece que o pai, que eu não conheço, nunca ouvi falar, para falar a verdade, eu não sabia nem da existência do Iago Machado antes da live, né? Mas tem essa informação aí. Gabriel Vargas, Nicola, tem notícias do Corinthians sobre reforços e o Transferban? O Corinthians tem um Transferban ativo contra si, aquele do Martinez, né, 7,5 milhões de reais, que o Corinthians vai tentar resolver assim que entrar dinheiro. Dinheiro tem sido um enorme problema, vale a lembrança de que o Corinthians só conseguiu quitar até agora a ajuda de custo para atletas da base, valor bem baixo, que ajuda, por exemplo, os caras a pegarem transporte público, entre outras coisas. E aí, só para completar sobre reforços para o Timão, você não deve esperar por contratações, tá? Até porque pegaria muito mal com os atletas, está atrasando o salário, direito de imagem e está contratando reforços. Então, nesse momento, a prioridade é tentar resolver as questões internas. Cheguei a perguntar para um dirigente do Corinthians sobre o William, lateral direito do Cruzeiro, e a pessoa disse que nesse momento não interessa, mas, ou seja, o William é alguém que está no radar do Corinthians, mas que o Corinthians não pode contratar agora. Acho que tem muito a ver com essa questão das finanças, tá? Só para completar sobre Iago Machado. Perguntei para uma fonte se tem futuro, a pessoa respondeu que vai virar, só espera que o pai não atrapalhe, e aí eu falei assim, o Diniz já cogitou subi-lo para ver no profissional, ele já treina com a gente e desce para jogar no sub-20, boa. Tudo isso com só 17 anos de idade, tá? Quem o Corinthians deve vender para resolver os problemas financeiros? Rodrigão, a pergunta é, quem vai ter proposta? Nesse momento, o Corinthians não tem proposta, existe uma sondagem bem inicial do Fenerbahçe pelo André, que não se transformou em oferta. Tem muita especulação envolvendo o Breno Bidon, mas sem proposta oficial. Muita gente dizendo que o Yuri Alberto podia ser vendido, até agora não pintou nada para o Yuri Alberto. Enfim, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. A verdade é que o Corinthians precisa de 25 milhões de euros com venda de atletas na metade do ano, tá bom? Boa noite, Nicola. Informação do Timão, a pergunta é do Leonardo Barbosa. Vamos lá, deixa eu tentar falar alguma coisa além de tudo que eu já contei no vídeo de hoje, no vídeo não, na live de hoje. Contratações está tudo meio parado, tá? Sobre Memphis Depay. O Corinthians imagina que a eliminação do time que a eliminação do time, o cara deu falta na entrada da área, caraca. Vamos lá. O Corinthians imagina que a eliminação do Memphis e da Holanda no primeiro mata-mata possa ajudar na renovação de contrato. O Memphis fez uma Copa do Mundo horrorosa. O Memphis fez só 3 jogos, ele nem participou da partida contra Marrocos, os 3 entrando no segundo tempo, não marcou gol, deu uma assistência. Então existe uma impressão de que se o Memphis tinha a ideia de se valorizar durante a Copa do Mundo, isso não aconteceu. E que agora as propostas devem ser bem menos interessantes e menores do que ele imaginava. Talvez aqueles 2 milhões de reais por mês que o Corinthians ofereceu sem bônus acabem se tornando uma cifra interessante, né? O Eberson Franca está perguntando sobre as vendas no Timão, onde elas dependem de proposta, né? E a verdade verdadeira é que o mercado está bem parado por causa da Copa do Mundo, né? Tá tudo meio travado e tal. E o que se imagina é que primeiro diziam que com a ida das seleções para o mata-mata, a coisa daria uma esquentada. Mas o que eu já tenho escutado agora dos dirigentes de futebol no Brasil é que com o fim da Copa a coisa começa a pegar, né? Enfim. Fala aí, rapaziada boa. Chegamos aqui com mais um giro de notícias atualizadas, exclusivos e importantes do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando de quem?
do Coringão. Então, desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. A gente encerra nossa edição, nosso vídeo por aqui, né? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo dos vídeos. Fui!